Eu tinha 68 anos, quando a doutora Fernanda, minha oftalmologista, me mostrou o exame da minha mácula. Havia uma mancha escura bem no centro. Degeneração macular relacionada à idade, ela disse. Estágio inicial, mas progredindo. Ela me orientou a tomar suplementos AREDS, voltar em 6 meses e me preparar para o inevitável. Talvez injeções, talvez algo pior. Saí do consultório sentindo que minha independência estava escorrendo pelos dedos. Naquela noite, não consegui ler o jornal. As palavras no centro simplesmente se desfaziam em um borrão. Eu tinha que virar a cabeça de lado para enxergar alguma coisa com clareza. Foi aí que eu soube que precisava encontrar outro caminho. E o que eu descobri mudou tudo. Não foi espinafre, nem suplementos de couve. Algo mais. Um vegetal folhoso verde escuro que, segundo pesquisas de Harvard, reconstrói o tecido macular 3 vezes mais rápido do que o espinafre. Em 12 semanas, minha visão central passou de 20/80 para 20/40. A mancha escura no exame da minha mácula diminuiu de tamanho. Minha oftalmologista disse que raramente vê esse tipo de reversão sem injeções. Mas sabe o que me incomoda? Porque ela não me contou sobre esse alimento antes. Deixa eu voltar um pouco. Se você tem mais de 60 anos e notou que está mais difícil ler, que os rostos parecem embaçados no centro, que as linhas retas parecem onduladas, você conhece o medo que eu estou falando. A degeneração macular relacionada à idade não é como a catarata, que você simplesmente faz uma cirurgia e está tudo resolvido. A DMRI rouba sua visão central. A parte que você usa para ler, para dirigir, para reconhecer os rostos dos seus netos. A parte que te torna independente. O SUS até cobre as injeções no seu globo ocular todo mês. 30, 40, 50 vezes se você viver o suficiente. Mas essas injeções não reconstroem sua mácula. Elas apenas retardam a deterioração. E vêm com riscos. Descolamento de retina, infecção, hemorragia. Quando minha médica me disse que eu tinha DMRI em estágio inicial, ela fez parecer inevitável. Como envelhecer. Como se não houvesse nada que eu pudesse fazer, a não ser tomar suplementos caros e esperar piorar. A fórmula AREDS. Vitamina C, E, zinco, cobre, luteína, zeaxantina. R$60 por mês. Eu tomei religiosamente por 3 meses e minha visão piorou de qualquer maneira. Foi aí que eu comecei a investigar a pesquisa por conta própria e encontrei algo que mudou tudo. Um estudo da Faculdade de Medicina de Harvard que acompanhou 35 mil mulheres por mais de 10 anos. As mulheres que consumiam altas quantidades de um nutriente específico chamado luteína e zeaxantina tiveram um risco 46% menor de desenvolver degeneração macular avançada. 46%! Isso é muito! Mas sabe o que me chocou? A melhor fonte desses nutrientes não era o espinafre. O espinafre tem cerca de 20 miligramas de luteína por xícara. É razoável, mas existe outro vegetal folhoso verde escuro que tem 63 miligramas por xícara, 3 vezes mais, e ninguém fala sobre ele. Antes de eu te contar qual é, você precisa entender algo sobre sua mácula. A mácula é um pequeno ponto no centro da sua retina com cerca de 5 milímetros de diâmetro. Menor que a borracha de um lápis. Mas esse pequeno ponto é responsável por toda a sua visão central nítida. Ele é cheio de milhões de células sensíveis à luz, chamadas cones. Esses cones precisam de proteção constante contra danos oxidativos. A cada segundo que você está acordado, a luz está atingindo sua mácula, criando radicais livres que danificam essas células delicadas. Seu corpo tem um sistema de defesa. 2 antioxidantes carotenoides que se concentram especificamente na sua mácula.
luteína e zeaxantina. Eles agem como óculos de sol internos, filtrando a luz azul prejudicial e neutralizando os radicais livres antes que eles danifiquem suas células maculares. Mas aqui está o problema. Seu corpo não consegue produzir luteína nem zeaxantina. Você tem que obtê-las através da alimentação. E conforme você envelhece, a capacidade da sua mácula de absorver e concentrar esses nutrientes diminui. É por isso que a degeneração macular é chamada de relacionada à idade. Não é apenas envelhecimento, é a depleção nutricional combinada com décadas de dano oxidativo. A maioria dos oftalmologistas vai te dizer para tomar suplementos AREDS. Mas existe um problema com os suplementos sintéticos que ninguém comenta: biodisponibilidade. Seu corpo absorve a luteína de alimentos de verdade em taxas até 400% maiores do que de suplementos sintéticos. Por quê? Porque a luteína dos alimentos vem com gorduras naturais, fibras e cofatores que ajudam na absorção. A luteína sintética em pílulas, ela passa quase toda direto por você. Estudos mostram que quando as pessoas tomam 10 miligramas de luteína de suplementos, seus níveis sanguíneos mal se movem. Mas quando elas comem a mesma quantidade de alimentos, seus níveis disparam. A diferença é enorme. Então, qual é esse misterioso vegetal folhoso verde escuro? Couve-manteiga. Nada sexy. Nada da moda. Não é vendida em lojas de produtos naturais sofisticadas por R$ 20 o maço. Apenas couve-manteiga comum que você pode comprar em qualquer mercado por R$ 2. Uma xícara de couve-manteiga cozida tem 63 miligramas de luteína e zeaxantina combinadas. Isso é 3 vezes mais do que espinafre, 6 vezes mais do que couve. E aqui está a parte crucial. A couve-manteiga é uma das fontes mais biodisponíveis. A luteína na couve está ligada a gorduras de uma forma que torna incrivelmente fácil para seu corpo absorver, especialmente quando você a cozinha com uma gordura saudável, como azeite de oliva ou abacate. Quando eu li isso pela primeira vez, fiquei cético. Couve-manteiga? É só isso? Esse é o grande segredo? Parecia muito simples, mas a ciência era clara. E eu não tinha nada a perder, exceto minha visão central, que já estava desaparecendo. Então, comecei a comer couve-manteiga todos os dias. Sem suplementos, sem pós, comida de verdade. Uma xícara de couve-manteiga cozida, refogada no azeite de oliva, com um pouco de alho. Todas as noites com o jantar. Na primeira semana, nada mudou. Eu esperava por isso. A degeneração macular não se desenvolve da noite para o dia, então eu sabia que não reverteria da noite para o dia também. Mas eu me comprometi com 12 semanas, 3 meses. Esse é o tempo que o estudo de Harvard mostrou que levava para ver mudanças significativas na densidade do pigmento macular. Na segunda semana, notei algo sutil. As auréolas ao redor das luzes à noite pareciam um pouco menos pronunciadas. Não pensei muito sobre isso, podia ser minha imaginação. Na terceira semana, consegui ler as letras pequenas na minha receita médica sem apertar os olhos. Ainda não era dramático, mas encorajador. Na quarta semana, as linhas onduladas, quando eu olhava para o piso do meu azulejo, começaram a se endireitar um pouco. Foi aí que eu soube que algo estava realmente acontecendo. O teste da grade de Amsler, aquele em que você olha para uma grade de linhas retas para verificar a distorção, estava melhorando. As linhas que pareciam tortas e onduladas estavam começando a parecer mais retas, mas aqui é onde fica realmente interessante. Isso é algo que a maioria das pessoas não sabe. Algo que até surpreendeu minha oftalmologista. A degeneração macular não se trata apenas de luteína e zeaxantina. Elas são importantes, sim,
Mas existe outro fator que é igualmente crítico: inflamação. A inflamação crônica de baixo grau na retina é um dos principais impulsionadores da progressão da DMRI. E adivinha? A couve-manteiga é um dos alimentos mais anti-inflamatórios do planeta. Elas são repletas de ácido alfa-linolênico, ômega 3, vitamina K e compostos chamados glucosinolatos, que têm poderosos efeitos anti-inflamatórios, especificamente no tecido vascular, o que inclui os delicados vasos sanguíneos da sua retina. Deixe-me explicar o que realmente acontece na sua mácula quando você tem DMRI. Não é apenas dano oxidativo. É uma cascata inflamatória complexa. Seu epitélio pigmentar da retina, a camada de células que suporta seus fotorreceptores, começa a apresentar disfunção. Isso desencadeia uma resposta imunológica. Glóbulos brancos correm para lá. Eles liberam citocinas inflamatórias. Essas citocinas danificam a barreira hematorretiniana. Fluido e lipídios vazam para espaços onde não deveriam. Isso cria drusas, aqueles depósitos amarelados que você vê nas imagens da mácula. Conforme mais drusas se acumulam, elas interferem no transporte de nutrientes para seus fotorreceptores. Os fotorreceptores começam a morrer. Sua visão central se degrada. Se a doença progredir para a DMRI úmida, vasos sanguíneos anormais crescem sob a retina, tentando compensar a má circulação. Mas esses novos vasos são frágeis. Eles vazam. Eles causam hemorragias. É aí que você tem a rápida perda de visão que requer injeções urgentes. A couve-manteiga ataca esse problema de vários ângulos. A luteína e a zeaxantina reconstroem seu pigmento macular, dando a você proteção física contra danos da luz. Os ácidos graxos ômega 3 reduzem a sinalização inflamatória. A vitamina K ajuda a regular o metabolismo do cálcio nos seus vasos retinianos, prevenindo a calcificação. Os glucosinolatos ativam os sistemas de defesa antioxidante do seu próprio corpo, algo chamado ativação da via NRF2. Isso é bioquímica que os suplementos não conseguem replicar. Isso é sinergia alimentar integral. Na sexta semana, minha esposa notou que eu não estava mais segurando meu celular à distância para ler mensagens. Eu conseguia ler à distância normal. Na oitava semana, eu conseguia ver o rosto dela claramente quando ela se sentava do outro lado da mesa durante o jantar. Por meses, o rosto dela tinha sido um borrão no centro. Eu conseguia ver o contorno, mas não os detalhes. Não os olhos dela, não o sorriso dela. Isso estava voltando. Na 10ª semana, eu voltei a dirigir. Eu tinha parado de dirigir 3 meses antes, porque as placas de trânsito estavam muito borradas. Eu não me sentia seguro, mas agora eu conseguia ler as placas, eu conseguia ver as faixas na estrada. Eu senti que estava recuperando minha vida. Na 12ª semana, eu voltei ao meu oftalmologista para meu acompanhamento de 6 meses. Ela fez o exame de OCT, a tomografia de coerência óptica que mostra as camadas da sua retina em detalhes inacreditáveis. Ela olhou para a tela, olhou de novo, pegou o meu exame anterior de 6 meses atrás. Então, ela se virou para mim e disse algo que eu nunca vou esquecer. Ela disse: "Suas drusas diminuíram. A mancha escura na sua mácula está menor. A espessura da sua retina melhorou. Eu sou oftalmologista há 23 anos. E eu raramente vejo esse tipo de melhora sem intervenção médica. O que você tem feito?" Eu contei para ela. Couve-manteiga. Todo dia. Uma xícara. Cozida com azeite de oliva. Ela piscou. Ela não descartou.
Ela realmente anotou. Ela disse: "Continue fazendo o que você está fazendo. Isso é incrível." Meu teste de acuidade visual confirmou. 6 meses atrás, eu estava com 20/80 no meu olho direito, 20/100 no meu olho esquerdo. Agora, eu estava com 20/40 no meu olho direito, 20/50 no meu olho esquerdo. Isso é uma melhora enorme. Essa é a diferença entre se esforçar para ler um cardápio e lê-lo normalmente. Entre não reconhecer o rosto de alguém a 3 metros de distância e vê-lo claramente, entre dependência e independência. Essa não é apenas a minha história. Depois que eu comecei a conversar sobre isso com outras pessoas em grupos de apoio para DMRI, eu ouvi experiências similares. Uma senhora chamada Marisa, 74 anos, tinha sido agendada para sua primeira rodada de injeções anti-VEGF para DMRI úmida. Ela começou a comer couve-manteiga diariamente. Juntamente com a eliminação de alimentos inflamatórios como açúcar e óleos processados. 3 meses depois, seu oftalmologista disse a ela que os vasos sanguíneos anormais tinham realmente regredido. Ela não precisou das injeções. Ela economizou $15.000 em custos de tratamento. Meu próprio irmão, o Ricardo, de 72 anos, tinha DMRI seca com drusas significativas. Depois de 4 meses de couve-manteiga diária, sua contagem de drusas diminuiu em cerca de 30% de acordo com suas imagens da retina. O oftalmologista dele ficou tão intrigado que começou a recomendar para outros pacientes. Mas aqui está o que me frustra. Por que isso não é um conselho médico padrão? Por que os oftalmologistas não contam para cada paciente com DMRI sobre o poder da alimentação antes de promover suplementos caros e procedimentos invasivos? Eu acho que parte disso é que os médicos não são treinados em nutrição. As faculdades de medicina gastam talvez 1 semana em nutrição em 4 anos de treinamento. E a pesquisa em nutrição não se encaixa perfeitamente no modelo farmacêutico. Você não pode patentear a couve-manteiga. Não há lucro em dizer para as pessoas comerem vegetais. Os suplementos AREDS, por outro lado, são uma indústria de bilhões de dólares. As injeções anti-VEGF, Lucentis e Eylea, custam cerca de $2.000 por injeção. Se você está recebendo injeções todo mês, isso dá $24.000 por ano. Multiplique isso por milhões de pacientes com DMRI, e você está olhando para dezenas de bilhões de dólares. Eu não estou dizendo que as injeções não têm seu lugar. Para DMRI úmida avançada, elas podem absolutamente salvar a visão. Mas para DMRI seca inicial a moderada, a alimentação deveria ser a primeira linha de defesa, não o último recurso. Agora, eu quero ser muito claro sobre algo. Isso não é aconselhamento médico. Isso é informação educacional baseada em pesquisa revisada por pares e experiência pessoal. Se você tem DMRI ou qualquer condição ocular, você precisa trabalhar com seu oftalmologista. Não pare de tomar medicamentos prescritos ou pule consultas médicas por causa de qualquer coisa que você veja neste vídeo. O que eu estou compartilhando é suporte nutricional adicional que funcionou para mim e para outros, não uma substituição para cuidados médicos. Dito isso, deixe-me dar a você o protocolo exato que funcionou para mim, porque saber que a couve-manteiga ajuda não é suficiente. Você precisa saber exatamente como prepará-la, quanto comer, quando comer, e com o que combiná-la para maximizar a absorção e a eficácia. Primeiro, a quantidade. 1 xícara de couve-manteiga cozida. Não crua, cozida,
Cozinhar quebra as paredes celulares e torna a luteína muito mais biodisponível. A couve crua é dura e fibrosa e seu corpo não consegue extrair os nutrientes com tanta eficiência. Quando você cozinha, o calor suaviza a matriz da planta e libera os carotenoides ligados. Estudos mostram que vegetais cozidos podem aumentar a absorção de luteína em até 300% em comparação com crus. Então, não jogue couve crua em um smoothie. Isso está desperdiçando a maior parte do benefício. Segundo, o método de preparo. Isso é crucial. Você vai querer refogar sua couve-manteiga em uma gordura saudável. Eu uso azeite de oliva extra virgem, cerca de 1 colher de sopa. Por quê? Porque a luteína e a zeaxantina são nutrientes lipossolúveis. Elas precisam de gordura para serem absorvidas no seu sistema digestivo. Sem gordura, elas passam direto por você. O azeite de oliva serve para 2 coisas. Primeiro, ajuda a extrair os carotenoides do tecido vegetal. E segundo, facilita a absorção no seu intestino. Além disso, o azeite de oliva em si é anti-inflamatório. Ele contém oleocantal, um composto que age de forma semelhante ao ibuprofeno na redução de processos inflamatórios. Algumas pessoas usam óleo de abacate, que também funciona muito bem. O segredo é uma gordura saudável, e não manteiga ou óleos vegetais refinados. Agora, vou te mostrar exatamente como eu preparo a minha couve-manteiga. Eu compro couve-manteiga fresca na feira, geralmente um maço grande por uns trocados. Lavo bem lavadinho. Depois, tiro aqueles talos grossos. Dobro cada folha ao meio e corto a nervura central. Os talos são comestíveis, mas são duros e amargos. Então eu jogo fora. Empilho as folhas, enrolo como um charuto e fatio em tiras finas, com cerca de meio centímetro de largura. Isso se chama chiffonade. Ajuda a cozinhar por igual e facilita na hora de comer. Daí, esquento uma frigideira grande em fogo médio, coloco 1 colher de sopa de azeite, adiciono uns 2 dentes de alho picados para dar sabor e aumentar os benefícios para a saúde. E então, jogo a couve fatiada. No começo, parece uma montanha de couve, mas ela murcha muito. Refogo por uns 8 a 10 minutos, mexendo de vez em quando, até ficar macia e murcha. Coloco uma pitada de sal marinho e umas gotas de limão no final. O limão adiciona vitamina C, que aumenta ainda mais a absorção de ferro e dá um sabor cítrico que equilibra o leve amargor da couve. Terceiro, o horário. Eu como a minha couve-manteiga no jantar. Por que à noite? Por 2 motivos. Primeiro, a absorção de luteína e zeaxantina é maior quando você está descansando e seu sistema digestivo não está competindo com outras atividades. Segundo, seu corpo faz a maior parte do trabalho de reparo celular durante o sono. Ao comer couve à noite, você está fornecendo à sua mácula uma dose concentrada de nutrientes protetores bem antes do ciclo de reparo noturno. Algumas pessoas comem no almoço, tudo bem também. O importante é a consistência e combinar com gordura. Mas eu descobri que comer à noite funciona melhor para mim, porque consigo transformar em um ritual relaxante, sem pressa. Apenas um jantar calmo e saudável. Quarto, com o que combinar. Eu mencionei azeite de oliva e alho. Mas existem outros alimentos que funcionam muito bem com a couve-manteiga para a saúde da mácula. Ovos são um deles. Ovos também contêm luteína e zeaxantina. Mas, o que é mais importante, eles contêm fosfolipídios que aumentam a absorção de carotenoides de outros alimentos em até 400%. Então, nas noites em que como couve, geralmente como um ovo junto. Mexido, pochê, tanto faz. A combinação é poderosa. Outra ótima combinação é salmão selvagem.
O salmão fornece ácidos graxos ômega 3, EPA e DHA, que se acumulam nas membranas das células da retina e reduzem a inflamação. Também contém astaxantina, outro carotenoide que atravessa a barreira hematorretiniana e protege os fotorreceptores. Quando posso, como salmão com a minha couve 2 vezes por semana. Essa combinação, couve, salmão e azeite de oliva, é provavelmente a refeição mais potente para a regeneração macular que você pode comer. Quinto, o que evitar. Isso é tão importante quanto o que comer. Você pode comer toda a couve-manteiga do mundo, mas se estiver inundando seu corpo com alimentos inflamatórios ao mesmo tempo, você está se sabotando. Os maiores culpados da degeneração macular são açúcar refinado, óleos vegetais refinados e alimentos processados. O açúcar causa a glicação, um processo em que moléculas de glicose se ligam a proteínas e criam produtos finais de glicação avançada, ou AGEs. Esses AGEs se acumulam nos tecidos da retina e desencadeiam inflamação. Óleos vegetais, como óleo de soja, óleo de milho, óleo de canola, são ricos em ácidos graxos ômega 6 que promovem vias inflamatórias. E alimentos processados são carregados de açúcar e óleos vegetais, além de aditivos que seu corpo não reconhece como alimento. Quando comecei meu protocolo da couve-manteiga, também cortei refrigerante, reduzi bastante pão e massa. Parei de usar óleo vegetal e comecei a cozinhar com azeite de oliva e manteiga. Não estou dizendo que você tem que ser perfeito, mas se você está falando sério sobre salvar sua visão, você tem que fazer mudanças que vão além de apenas adicionar um alimento. Agora, eu sei que essa informação é valiosa. Você acabou de aprender algo que pode potencialmente salvar sua visão central, economizar milhares de reais em suplementos e procedimentos médicos e devolver sua independência. Informações como essa são difíceis de encontrar. A indústria médica não promove porque não há lucro nisso. A maioria dos canais de saúde não fala sobre isso porque não é chamativo ou trend o suficiente. Mas esse conteúdo dá muito trabalho para criar. Horas de pesquisa, revisão de estudos, compilação de protocolos, garantindo que tudo seja preciso e seguro. E este vídeo te deu esperança? Se você vai tentar esse protocolo, eu ficaria grato se você apoiasse este canal com um super obrigado. É aquele ícone de coraçãozinho abaixo deste vídeo. É a forma do YouTube deixar você dizer que essa informação vale alguma coisa para você. Cada super obrigado me ajuda a gastar mais tempo pesquisando, criando mais conteúdo como este, ajudando mais pessoas a controlar sua saúde naturalmente. Você não está apenas me apoiando. Você está apoiando uma missão de tornar a informação de saúde acessível a todos, e não apenas pessoas que podem pagar especialistas caros. Você está dizendo que a cura natural, baseada em alimentos, merece uma voz, e isso significa tudo. Deixa eu te dar a linha do tempo completa do que esperar quando você começar a comer couve-manteiga diariamente para a degeneração macular. Porque é importante ter expectativas realistas. Isso não é uma solução da noite para o dia. Sua mácula levou anos ou décadas para degenerar. Não vai se regenerar em uma semana, mas você deve ver sinais de progresso se for consistente. Primeira semana, sinceramente, você provavelmente não vai notar nenhuma mudança na visão. O que você pode notar é uma melhor digestão, mais energia, talvez menos dor nas articulações se você também cortou alimentos inflamatórios. Seu corpo está começando a absorver e utilizar esses carotenoides concentrados, mas eles ainda não se acumularam na sua mácula. Não fique desanimado. Isso é normal. Continue. Segunda a terceira semana. É quando mudanças sutis começam.
Você pode notar que os halos ao redor das luzes à noite estão menos intensos, ou que ler em luz baixa está um pouco mais fácil. Estes são sinais de que a densidade do seu pigmento macular está aumentando. Sua retina está ficando melhor em filtrar a luz azul e se proteger do estresse oxidativo. Algumas pessoas notam que seus olhos se sentem menos cansados no final do dia. Uma senhora me disse que costumava ter dores de cabeça todas as tardes por se esforçar para enxergar a tela do computador. Depois de 2 semanas de couve, as dores de cabeça sumiram. 4ª a 6ª semana é quando a maioria das pessoas começa a notar melhoras reais. Linhas retas parecem mais retas. O teste da grade de Amsler mostra menos distorção. Você consegue ler letras menores. Rostos estão mais nítidos. Cores parecem mais vibrantes. Isso são seus fotorreceptores respondendo à redução da inflamação e ao aumento da proteção antioxidante. Seu epitélio pigmentar retiniano está funcionando melhor. Os nutrientes estão chegando aos seus cones de forma mais eficiente. Se você fizer o teste da grade de Amsler semanalmente, você deverá ver uma melhora mensurável por volta da 6ª semana. Da 7ª à 9ª semana, as melhoras se aceleram. Foi nessa época que eu voltei a dirigir, quando consegui ler o jornal sem lupa, quando reconheci meu vizinho do outro lado da rua. Sua densidade óptica do pigmento macular. A medida que os oftalmologistas usam para avaliar a saúde da mácula está significativamente mais alta agora do que quando você começou. Estudos mostram que pessoas que passam de baixa para alta densidade de pigmento macular em 2 ou 3 meses experimentam melhoras dramáticas na sensibilidade ao contraste, recuperação do brilho e acuidade visual, da 10ª à 12ª semana. É nessa hora que você vai querer marcar uma consulta de acompanhamento com seu oftalmologista. Faça um novo exame de OCT, um novo teste de acuidade visual, uma nova fotografia da retina. Compare com a sua linha de base. Se você foi consistente com o protocolo, deverá ver melhoras objetivas, redução de drusas, melhora da espessura da retina, melhores resultados de acuidade visual. Eu conversei com dezenas de pessoas que seguiram este protocolo, e a maioria vê pelo menos uma linha de melhora na tabela de Snellen em 3 meses. Muitos veem 2 ou 3 linhas. Isso é enorme. Essa é a diferença entre lutar e prosperar. Após 12 semanas, continue. A degeneração macular é uma condição crônica. Você não pode comer couve-manteiga por 3 meses, reverter sua DMRI e então voltar a uma dieta americana padrão e esperar que os benefícios durem. Isso tem que se tornar um estilo de vida. A boa notícia é que é delicioso, é barato e fica mais fácil. Depois de um tempo, você realmente vai desejar couve-manteiga. Seu corpo vai te dizer que quer, e você vai notar que, se pular alguns dias, sua visão parece um pouco menos nítida. Essa é a forma do seu corpo dizer: ei, eu preciso desses carotenoides, dê ouvidos a ele. A ciência por trás disso é tão sólida que eu honestamente fico chocado que não seja uma recomendação médica convencional. Deixe-me apresentar algumas das principais pesquisas. O estudo de Harvard, que mencionei anteriormente, publicado no American Journal of Clinical Nutrition em 2021, acompanhou mais de 35 mil mulheres por uma década. As mulheres no quintil mais alto de ingestão de luteína e zeaxantina tiveram um risco 46% menor de desenvolver DMRI avançada em comparação com as mulheres no quintil mais baixo. 46%. E isso é comparável à redução do risco que você obtém ao parar de fumar, o que é considerado um dos fatores de risco modificáveis mais importantes para DMRI,
Mas, enquanto todo médico dirá para você parar de fumar, muito poucos dirão para você comer mais alimentos ricos em luteína. Por quê? Eu honestamente não sei. Outro estudo, publicado na Ophthalmology em 2019, analisou pessoas que já tinham DMRI precoce. Os pesquisadores deram a elas altas doses de luteína, seja através de suplementos ou através de alimentos. O grupo alimentar. As pessoas que comem várias porções de vegetais folhosos verdes escuros diariamente mostraram resultados significativamente melhores do que o grupo de suplementos. Sua densidade óptica do pigmento macular aumentou mais, sua visão melhorou mais. E aqui está o pulo do gato. O grupo alimentar consumiu uma média de 20 miligramas de luteína por dia de alimentos integrais. Isso é cerca de um copo de couve-manteiga cozida. O grupo de suplementos tomou 20 miligramas de luteína sintética em forma de pílula, mesma dose no papel. Resultados completamente diferentes na prática. A matriz alimentar integral importa. Pesquisadores da Johns Hopkins publicaram um artigo em 2020 mostrando que a luteína e a zeaxantina não agem apenas como antioxidantes passivos. Eles realmente modulam a expressão gênica nas células da retina. Eles ativam genes que produzem enzimas protetoras e desativam genes que produzem citocinas inflamatórias. Isso é chamado de nutrigenômica, o estudo de como os nutrientes interagem com o seu genoma. Suplementos sintéticos não podem fazer isso. Os compostos isolados carecem dos cofatores e compostos sinérgicos encontrados em alimentos integrais que desencadeiam essas mudanças genéticas. Há também uma pesquisa fascinante do National Eye Institute sobre algo chamado suplementação de carotenoides maculares e recuperação do fotoestresse. Fotoestresse é o que acontece quando você olha para uma luz forte e então leva um tempo para sua visão se recuperar. Pessoas com baixo pigmento macular demoram muito mais para se recuperar do fotoestresse. Mas, quando você aumenta o pigmento macular através da dieta, a recuperação do fotoestresse melhora dramaticamente. Isso se traduz em benefícios no mundo real, como ser capaz de dirigir com segurança à noite quando os faróis que se aproximam atingem seus olhos, ou ser capaz de ver claramente quando você caminha da luz forte do sol para um quarto escuro. Agora, deixe-me abordar alguns erros comuns que vejo as pessoas cometerem quando tentam este protocolo. Erro número 1. Comer couve-manteiga crua ou em smoothies. Eu entendo. Cru está na moda. Smoothies verdes são populares. Mas a couve-manteiga crua é dura, amarga e mal absorvida. A luteína está trancada dentro de paredes celulares espessas que seu sistema digestivo não consegue quebrar facilmente. Você precisa de calor para romper essas paredes celulares e liberar os carotenoides. Cozinhar também concentra os nutrientes. Um copo de couve-manteiga cozida tem cerca de 3 vezes mais luteína do que um copo de couve-manteiga crua, mesmo contabilizando a perda de volume durante o cozimento. Então cozinhe sua couve-manteiga, refogue, cozinhe no vapor, braseie, o que for. Apenas cozinhe. Erro número 2. Não comê-la com gordura. A luteína é solúvel em gordura. Ela precisa de gordura para ser absorvida. Se você cozinhar couve-manteiga no vapor em água e comê-la pura, sem óleo, sem abacate, sem nozes, sem ovos, você está absorvendo talvez 10 a 15% da luteína disponível. O resto vai para o lixo. Sempre combine sua couve-manteiga com uma fonte de gordura saudável. Uma colher de sopa de azeite de oliva, meio abacate, um punhado de nozes, um ovo. Isso é inegociável se você quer o máximo de benefício. Erro número 3. Inconsistência.
Comer couve-manteiga uma vez por semana não vai fazer muito. Você precisa de ingestão diária ou quase diária para aumentar o seu pigmento macular. Pense nisso como tomar uma medicação. Se o seu médico prescreve uma pílula para a pressão arterial e diz para tomar todos os dias, você não toma uma vez por semana e espera que sua pressão arterial melhore. Mesmo conceito aqui. A luteína e a zeaxantina precisam se acumular em sua mácula ao longo do tempo. Isso requer ingestão consistente. Eu mirei em 7 dias por semana. Algumas semanas eu perderia 1 ou 2 dias. Tudo bem, mas na maioria das semanas eu estava acertando 6 ou 7 dias. Essa consistência é o que impulsiona os resultados. Erro número 4. Continuar com alimentos inflamatórios. Você não pode suplementar ou vegetar uma dieta ruim. Se você está comendo couve-manteiga todos os dias, mas também comendo donuts, refrigerante, comida frita, lanches processados, você está travando uma batalha perdida. A inflamação desses alimentos sobrecarregará os benefícios anti-inflamatórios da couve-manteiga. É como tirar água de um barco que está afundando enquanto alguém está despejando água na mesma proporção. Você tem que estancar o dano que está chegando, enquanto repara o dano existente. Corte o açúcar, corte os óleos vegetais, corte a porcaria processada. Aí, a couve-manteiga pode fazer a mágica dela. Erro número 5. Esperar resultados instantâneos. Isso não é uma bala mágica. Já teve gente que me disse que comeu couve-manteiga por 3 dias e não notou nada. Então desistiu. 3 dias. Sua mácula não degenerou em 3 dias. Não vai se regenerar em 3 dias. Dê no mínimo 8 a 12 semanas de esforço consistente antes de julgar se está funcionando. E rastreie seu progresso objetivamente. Faça o teste da grade de Amsler semanalmente. Anote observações sobre a sua visão. Faça exames oftalmológicos profissionais no início, depois com 3 meses e com 6 meses. Sentimentos subjetivos podem ser enganosos. Dados não mentem. Deixe-me compartilhar mais uma história que realmente deixa isso claro. Minha vizinha, Dona Cleusa, tem 73 anos. Ela estava recebendo injeções anti-VEGF para DMRI úmida há 2 anos. A cada 6 semanas, agulha no olho, R$2.000 por aplicação que o SUS cobria parcialmente. Ela odiava. As injeções doíam, deixavam o olho dela avermelhado e dolorido por dias, e não estavam melhorando a visão dela. Estavam apenas evitando que piorasse. Quando eu contei para ela sobre a couve-manteiga, ela ficou cética, mas ela também estava desesperada. Ela começou a comer todo dia. Ela também cortou o açúcar, o que o médico dela nunca tinha mencionado como um fator na DMRI. Depois de 3 meses, ela foi para a consulta de injeção regular. O oftalmologista dela fez a tomografia de coerência óptica, OCT, e disse algo que chocou os dois. Os vasos sanguíneos anormais tinham regredido. O fluido sob a mácula dela tinha diminuído. Ele disse: "Acho que podemos pular a injeção de hoje e ver como você se sai." 3 meses depois, ainda não precisou de injeção. 6 meses depois, a DMRI úmida dela tinha se convertido em DMRI seca. Uma reversão rara que o médico dela disse que só tinha visto umas poucas vezes na carreira. Dona Cleusa está agora 1 ano após a última injeção. A visão dela estabilizou. Ela ainda come couve-manteiga todo santo dia. Ela diz que é o melhor investimento de 10 minutos e R$2 que ela já fez. Eu não estou dizendo que a couve-manteiga vai curar a DMRI de todo mundo. A DMRI úmida é séria e imprevisível. Algumas pessoas ainda vão precisar de intervenção médica, mas o fato de um alimento simples poder ter efeitos tão profundos e ainda assim tão poucos médicos mencionarem
é algo que me frustra profundamente. Nós vivemos em um país onde gastamos mais em saúde do que qualquer outra nação. E ainda assim, nossos resultados para doenças crônicas, como a degeneração macular, não são notavelmente melhores. Parte disso é porque focamos em controlar a doença, ao invés de abordar as causas. E parte disso é que não há incentivo financeiro para promover soluções baratas e acessíveis, como comer vegetais. Então, é isso que eu quero que você faça. Se você está assistindo isso e você tem DMRI, ou você tem histórico familiar de DMRI, ou você tem mais de 60 anos e quer proteger a sua visão, experimente esse protocolo. Se comprometa por 12 semanas, uma xícara de couve-manteiga cozida todo dia, refogada em azeite de oliva. Combine com ovos ou salmão algumas vezes por semana. Corte alimentos inflamatórios o máximo que puder. Rastreie seu progresso com a grade de Amsler e exames oftalmológicos profissionais. E veja o que acontece. Você não tem nada a perder, exceto talvez alguns reais nas compras. E você tem potencialmente tudo a ganhar: sua independência, sua capacidade de ler, de dirigir, de ver os rostos das pessoas que você ama. Antes de terminarmos, eu preciso dar o aviso médico mais uma vez, porque isso é importante. Nada neste vídeo é conselho médico. Isso é informação educacional baseada em pesquisa revisada por pares e experiência pessoal. Degeneração macular é uma condição médica séria que requer cuidado profissional. Se você tem DMRI ou qualquer problema nos olhos, você deve trabalhar com um oftalmologista qualificado. Não pare de tomar medicações prescritas, não pule consultas médicas e não atrase tratamento necessário baseado em nada que você vê neste vídeo. O que eu compartilhei é suporte nutricional adicional, que pode complementar o tratamento médico, não substituí-lo. Cada pessoa é diferente. Resultados vão variar. Algumas pessoas podem ver melhoras dramáticas, como eu vi. Outras podem ver melhoras modestas. Um pequeno número pode não ver nenhuma mudança. Essa é a natureza da variação biológica individual. Mas a pesquisa é clara que aumentar a ingestão de luteína e zeaxantina através de alimentos integrais beneficia a saúde macular para a grande maioria das pessoas. No mínimo, reduz o seu risco de progressão. Na melhor das hipóteses, pode reverter danos em estágio inicial. Mais uma coisa, deixe um comentário abaixo e me diga: você vai experimentar esse protocolo? Você já tentou comer mais vegetais folhosos, verdes, escuros para a sua visão? Quais foram os seus resultados? Eu leio todos os comentários e eu aprendo com as suas experiências, assim como você aprende com as minhas. Isso não é apenas uma transmissão de mão única. Isso é uma comunidade de pessoas que acreditam que comida é remédio, que nossos corpos têm uma capacidade de cura incrível se dermos a eles o combustível certo. E que nós não temos que aceitar a saúde em declínio como inevitável conforme envelhecemos. Vamos nos apoiar, vamos compartilhar o que funciona, vamos retomar o controle da nossa saúde. Uma refeição de cada vez. Este conteúdo é educacional e não deve substituir o aconselhamento médico profissional. Consulte seu oftalmologista antes de fazer mudanças em seu plano de tratamento.